Bom dia a todos. Vamos continuar nossos estudos, gente, sobre Paulo, tá? Nós iremos continuar no Atos 13 e 13, tá? Capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antíoquia, da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Deixaram os dois falar, né? O Paulo e o outro, Barnabé. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios, tementes a Deus, ouça-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. Os aturou no deserto, porque eles eram rebeldes, o modo de dizer, né? Pura rebeldia, por isso que eles ficaram 40 anos. No deserto, durante cerca de 40 anos, ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhe deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saulo, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, de quem? Da descendência de Davi, né? Deus trouxe a Israel Salvador Jesus Cristo, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem você pensa que eu sou? Não sou quem vocês pensam. Eles achavam que João Batista era Jesus, mas não era, né? Ele falou: não, não sou. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar, porque Jesus é santo. E hoje em dia as pessoas brincam, coloca Jesus com fio dental, rebolando em praça pública, arrastado pelo demônio, né? E aqui, o que eles falam? Não sou digno, João fala, nem de desamarrar a sua sandália. Irmãos, filhos de Abraão, gentios temente a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumprir as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, mesmo não achando motivo legal para essa sentença de morte, pedir a Pilatos, que fizeram o quê? Que mandasse o executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Ele agora são testemunhas dele para o povo. Então ele aqui está falando, né, que
ele foi crucificado, morto, sem dever nada a ninguém, né? Que ninguém era digno nem de desamarrar a sua sandália. Aqui nós vamos ver, continuando, nós estamos falando mais de Paulo, né? Que ele pregava sobre Jesus em todos os lugares que ele ia, depois que ele largou de ser um soldado romano que vivia perseguindo a pessoa, ele mudou totalmente a vida dele. Então nós vamos falar as dores de Paulo. Porque não queremos, irmãos, que você fique sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, que ele viajava para todos os lados, fazendo o quê? Pregando o evangelho, né? E sendo o quê? Preso, açoitado, só coisa ruim acontecia, mas mesmo assim ele não desistia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Essa história está no 2 Coríntios 1:8. Numa antiga tradição do segundo século depois de Cristo, descreve Paulo de um modo bem diferente do que muitos imaginam. Vocês imaginam que Paulo era o quê? Um homem muito chique, muito bonito, grandão, né? Como era os romanos, que os romanos se acham lindo, maravilhoso. E vocês acham que ele era assim? Ó, segundo os estudiosos, não é eu que estou falando. Segundo o estudioso, ele era o quê? Paulo era baixinho, calvo, pernas arqueadas, quer dizer, um pouquinho torta, né? E nariz acentuado. Ele era, fisicamente falando, o oposto do ideal grego, do homem virtuoso, aquele homem bonito grego, né? Como eles falam, deuses olímpicos. Para piorar, Paulo ainda teve que lidar com constantes decepções dentro e fora da igreja, e sem falar do gênio dele, que tinha um gênio muito forte. Ele chegou a ponto de perder a vontade de viver. Paulo ficou até depressivo. Alguns especialistas em saúde mental, ao avaliarem suas cartas, suspeitam que Paulo tenha sofrido graves crises depressivas. Mas por quê? Gente, ele era muito perseguido, muito humilhado, apanhava, era preso, mas ele nunca desistiu de Deus, tá? De fato, Paulo fala mais de 60 vezes de angústia. Só você ler toda a história dele, você vai grifando. De Paulo, vou falar de novo. De fato, Paulo fala mais de 60 vezes de angústia, fraquezas e do sofrimento em si. A palavra grega que ele usa no versículo de hoje para tribulação, né? Em grego é tilips. É difícil de falar isso aqui, tá, gente? Que literalmente significa pressão no peito, um peso, o peito angustiado, né? Um sentimento próprio de alguém que está encurralado ou aprisionado, sem possibilidade de escape, não vê saída. Imagine uma biografia como esta. Em Damasco, teve que descer em um cesto para fugir da prisão. Está em 2 Coríntios 11:32. Ele foi expulso de Antíoque e apedrejado em Listra. Na Macedônia, Pedro foi açoitado e amarrado com os pés em um tronco. Imagina a situação, né? Qualquer um já ia até renegar Cristo nessa altura aqui, ó. Foi perseguido pelos judeus de Tesalônica, devido ao que havia pregado em Béria. Ninguém queria ouvir falar de Jesus, né? Béria, em Jerusalém. Foi acusado, perseguido e foi quase morto, tá? Finalmente, ele ainda teve um naufrágio, ele naufragou em Mileto, foi picado por uma serpente malta e então decapitado em Roma.
Paulo também conheceu muitas cadeias por amor a Cristo. E não foi como missionário visitando presos. Ele mesmo esteve encarcerado em 5 diferentes cidades. Toda cidade que ele ia preso, apanhava, acontecia só desgraça, como modo de dizer, né? Mas ele orava, curava enfermo, expulsava demônio, que tinha o Espírito Santo de Deus com ele. Falando de si mesmo na carta de Coríntios, Paulo afirma ter passado por várias prisões. Foi muito emocionante para mim, diz o autor, visitar a prisão Mamertina em Roma, onde provavelmente Paulo tenha passado os últimos dias de sua vida. Como alguém em um buraco escuro poderia manter tamanha esperança, né? Nada a não ser o encontro e constante comunhão com Cristo. Essa é a mesma receita para qualquer pessoa que deseja vencer espiritualmente hoje. Como está a sua comunhão com Deus? Imagine você numa gruta muito escura que você não está vendo nada, e você está com depressão de ficar lá naquele local, e você não vê saída para a sua vida. O que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Orar, né? Vai orar, vai pedir para Deus ter clemência de você. Então hoje nós vamos fazer isso, né? Muitos hoje em dia sentem assim, sente abandonado, sente traído, sente uma tristeza profunda, né? É claro que ninguém passou por tudo que Paulo passou, a não ser aqueles que estão presos injustamente. Eles estão sofrendo as mesmas dores de Paulo. Então nós vamos orar para aqueles que estão presos injustamente, orar para aqueles que estão sendo o quê? Perseguidos dia e noite, tá? Nós vamos perseguido no seu trabalho. Nós vamos orar sobre perseguição maligna, que toda perseguição, gente, é maligna, não é de Deus, tá? Então vamos orar contra a perseguição maligna. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos, Senhor, na brecha da intercessão, meu Pai, e hoje nós clamamos, meu Pai, contra todas as perseguições malignas, Senhor, todas as perseguições, tanto verbal como também não verbal. Muitas sofrem, Senhor amado, calado. Muitos sofrem, Senhor. É como se fosse um ato terrorista contra a vida dessa pessoa, Senhor. Mas eu peço a Ti que visita essa pessoa que está nesse momento clamando a Ti dentro de uma cela, Senhor. Essa pessoa é inocente, Senhor. O Senhor sabe disso. Que o Senhor vai abrindo as cadeias, Senhor. Vai arrancando todos aqueles que são inocentes, Senhor. Hoje eu clamo para aqueles que estão presos inocentemente, Senhor. Que se os homens não podem fazer nada, o Senhor pode, Senhor. Que o Senhor derruba, Senhor, a todas as grades de ferro, Senhor. Vai tirando, Senhor amado, tudo aquilo que está fazendo essa pessoa sofrer, Senhor, até ataque de pânico, Senhor, vai derrubando por terra, Senhor. Aqueles, Senhor amado, que se acham que estão no maior alto galho, no pedestal, Senhor, que o Senhor derruba eles de lá como se fosse uma folha seca, Senhor, para que eles possam saber que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de Ti, Senhor, que a justiça de Deus se faça presente nesse momento, Senhor, que o Senhor vai derrubando todo o mal, Senhor, que fizeram contra essa pessoa para que ela perdesse tudo que ela tem, Senhor, para que ela nunca viesse a crescer, Senhor, na vida financeira, Senhor, que andasse para trás como um caranguejo, Senhor, que nesse momento o Senhor vai derrubando toda a muralha do impossível, Senhor, vai arrancando todas as nuvens negras que está dentro da casa dessa pessoa, Senhor, como se fosse um enxame de, Senhor amado, de abelha, Senhor, que o Senhor vai tirando, vai derrubando, vai tirando essa falsa doença, vai tirando as dores nas costas, vai tirando, Senhor amado, desânimo, cansaço físico, físico e mental.
que essa pessoa tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que em nome de Jesus quebra todo mal. Quebra, meu Pai, toda seta do maligno. Que o Senhor vai mudando a vida dessa pessoa, Senhor. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firme orando, mesmo quando nas maiores perseguições. Não desista de Deus. Que Paulo ele perseguiu as pessoas, mas daí ele foi muito mais perseguido por falar o nome de Deus, né? E pregar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Então nós vamos fazer isso, nós vamos clamar essa semana, tá? Contra perseguições diabólicas. Vai ser uma semana de muita oração, tá? E tenho certeza que vocês vão alcançar a vitória que vocês estão em busca essa semana, tá? Obrigado e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.